Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Gerson Anderson e hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de Física 1. O tema da nossa aula será Cinemática em uma Dimensão. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Aqui tem muito mais conteúdos como esse, tá bem? Então, vamos lá. Eu gostaria de começar dizendo que toda a nossa disciplina de Física 1 vai se dedicar ao estudo da mecânica, certo? A mecânica é a área da física que estuda os movimentos, beleza? Então, por que os objetos se movem, tá? Essa foi uma pergunta que desde a antiguidade o homem se fez. Na verdade, muito antes dos gregos, né, que são considerados os primeiros pensadores racionais, que formalizaram os primórdios do que a gente conhece hoje como ciência, ali ainda com os pré-socráticos, depois que também eram chamados de pensadores naturalistas, e depois alguns outros, né? Mas já no Egito, já na Babilônia, em outras civilizações antigas, houve pessoas que se perguntaram a causa dos movimentos. Por que os astros se movem? Por que os objetos na Terra se movem? Né? E até hoje a gente vem estudando esses movimentos. Tá? Então é um dos ramos mais antigos, né, do desenvolvimento da física. Beleza? A mecânica estuda justamente os movimentos, porém ela tem algumas subdivisões. A primeira delas é a cinemática, que é justamente o que nós vamos tratar nessa aula e na próxima. E a cinemática consiste do estudo dos movimentos sem levar em consideração as suas causas. Então, a gente pode dizer que a cinemática ela busca responder uma pergunta: como ocorrem os movimentos? Então, de que modo esses movimentos ocorrem? Então, na cinemática, a gente vai investigar, por exemplo, como que é a trajetória de uma partícula. Em cada instante que se passa, onde essa partícula vai estar localizada? Com que velocidade ela se move? Em que direção? Essa partícula está acelerando ou está reduzindo sua velocidade? Então, esse é um pouco, né, do estudo que se faz dentro da cinemática. Já quando você se pergunta, ok, mas eu não quero saber só como acontecem os movimentos, eu quero saber por que esses movimentos ocorrem, né? O que causa esses movimentos. Aí a gente entra para uma outra área da mecânica, que é a dinâmica, onde a gente vai envolver os conceitos de forças. Então, as forças são a grandeza física por trás da ocorrência dos movimentos. Né? Um movimento ele só passa a acontecer ou ele só cessa quando existe a atuação de uma força sobre ele. Né? Pelo menos uma, mas podem atuar mais de uma força simultaneamente sobre um mesmo sistema. Tá bem? Há ainda a estática, dentro do estudo da mecânica, que é o estudo dos corpos em equilíbrio. Mas vamos focar só nesses dois aqui por enquanto, beleza? Então vamos lá. É importante então definirmos as grandezas que são essenciais no estudo da cinemática. A primeira delas, sem dúvida, é o tempo, representado pela letra T, cuja unidade no SI é o segundo, né? Representado pela letra S, que está marcada aqui. O tempo é usado na própria definição do que é um movimento. A gente diz que um objeto se move em relação a outro se passado um certo tempo, a distância entre eles mudou. Agora, se depois de um certo instante, você está aí, por exemplo, agora nesse momento, provavelmente sentado numa cadeira, e daqui a 5 segundos você permanece sentado nessa cadeira. Então, a sua distância em relação a ela não mudou. Tá? Então, a gente diz que você está em repouso em relação a essa cadeira. Agora, se você se levanta e vai na cozinha pegar um copo d'água, a sua distância em relação à cadeira que você estava variou, porque agora você está mais longe. Então a gente diz aí nesse caso que houve um movimento entre você e a cadeira. Tudo bem? Mas isso só é fácil da gente, só é perceptível se nós envolvermos uma passagem de tempo. Não tem como você analisar um movimento só em um instante. Você precisa de um instante inicial e um final para você dizer se nesse instante a posição variou ou não. Tá? Então, o tempo é a primeira grandeza essencial. E a segunda é justamente a posição. Não é? Então, a posição é a localização
da partícula ou móvel em cada instante. Então, onde você está nesse momento e onde você está num instante posterior, certo? Essa é a sua posição. A posição é representada pela letra X, ok? A posição X a gente utiliza nas aulas de graduação, mas no ensino médio você deve lembrar que a gente utilizava a letra S para posição, né? Que a S vem de space, né? Que é espaço em inglês, certo? Então, para lá servia a letra S, mas agora que a gente já está um pouco mais avançado, nós vamos utilizar o X, tá bem? Por que o X? Porque o X costuma ser a variável que a gente coloca ali no eixo horizontal quando a gente bota um plano cartesiano, não é verdade? Então, se a gente colocar a posição na partícula como sendo uma posição de um móvel que anda ali horizontalmente, né? Então ele variou a sua posição no eixo X, então a gente usa o X para representar a posição. A posição é definida em um instante, não é verdade? Então a posição é a localização da partícula ou móvel em cada instante. Agora, se nós tivermos dois instantes, a gente vai ter um ΔX, e esse ΔX vai ser a posição final menos a inicial. Tudo bem? Que eu posso representar como x menos x0, por exemplo. Tá? Agora, o quanto essa posição está mudando, né? O quão rápido essa posição está mudando. Eu posso levar um certo tempo para chegar daqui até um outro certo ponto, ou eu posso ir até esse outro ponto muito mais rápido ou muito mais lentamente. Então, a grandeza que vai nos dar essa noção de o quão rápido essa variação de posição ocorreu é a velocidade, representada pela letra V, e as unidades no SI são metro por segundo. Tá bem? A velocidade é a mudança, isto é, a variação da posição em relação ao tempo. Como é que a gente escreve essa variação matematicamente? No ensino médio, era comum nós utilizarmos o ΔS sobre ΔT. Tá? O S, porque a gente utilizava lá para falar de espaço, e o T é o tempo. Tá? Só que esse delta aqui representa uma variação, mas é uma variação, vamos dizer assim, grande. Tá? 1 segundo, 2 segundos. Então é um tempo relativamente grande. Por mais que 1 segundo pareça pouco para a gente, mas ele é um tempo considerável. Agora, se nós quisermos falar de uma velocidade instantânea, não é? Qual é a velocidade da partícula nesse instante, não num intervalo de tempo, mas num tempo específico. Aí, como é que a gente faz isso? Qual é o artifício matemático? A gente tem que fazer esse ΔT aqui ser muito, muito curto. Né? Então, se você pegar um tempo tão curto, que é como se ele nem tivesse passado o tempo, não é verdade? Você diz que aquilo ali foi só um instante. Então, você tem um dt. Esse dt é uma variação tão curta de tempo que ela parece ser um único instante. A gente diz que é uma variação infinitesimal. E agora nós não estamos mais utilizando o S, né? Estamos utilizando o X. E a variação da posição nesse instante muito curto a gente chama de dx. Ora, no cálculo 1, a gente aprende que essa representação aqui, ó, dx sobre dt, nada mais é do que a derivada de x em relação ao tempo. Ou seja, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, se eu quiser conhecer a velocidade, eu derivo o x em relação ao t. Tudo bem? No nosso tema anterior, aqui mesmo no YouTube, a gente fez uma aula revisando alguns conceitos fundamentais de derivada. Se você não viu, vale a pena você dar uma conferida lá e depois retornar aqui nessa aula de cinemática. Tá bem? Muito bem. Então, se a velocidade for nula, é porque não houve variação da posição. Então, o objeto estava numa posição e ele permaneceu nessa mesma posição, ou seja, a posição dele é um valor constante. Aí, nesse caso, a velocidade foi nula. Agora, se houve variação de posição, a velocidade vai ser um valor não nulo. Tudo bem? A aceleração é o próximo conceito que a gente tem que estudar, né? Representado pela letra A, e as unidades de aceleração no SI é justamente metro por segundo quadrado. Tá bem? A aceleração, por sua vez, é a variação também, ou a mudança da velocidade em relação ao tempo. Então, quão rápido a velocidade variou. Né? Então, esse objeto acelerou.
Se ele acelerou, ele tinha uma velocidade, digamos, 50 km por hora, e agora ele está a 100 km por hora, então aumentou a velocidade. Tá? Então, como é que eu represento a variação? A gente aprendeu que a variação é representada por uma derivada. Então, eu derivo a velocidade em relação ao tempo e isso me diz quanto vale a aceleração. Tá? Se o objeto permaneceu com a mesma velocidade, né? Então ele estava num movimento uniforme, que a gente vai falar daqui a pouco. Então a velocidade foi a mesma, ele manteve ali 50 por hora, 50 por hora, tal. Então não houve aceleração, a aceleração é zero. Tá? Então a aceleração é zero sempre que a velocidade é constante. Agora, se a velocidade varia, aí essa aceleração é diferente de zero. Tá bem? Então essas aqui são as 4 grandezas principais no estudo da cinemática. Agora já vamos falar um pouco sobre o movimento uniforme. Eu dei aqui uma introdução já no slide anterior, não é verdade? O movimento uniforme é aquele onde a velocidade de um móvel é constante, isto é, v é uma constante, certo? E a aceleração, portanto, é nula. Tá bem? Essa segunda informação, né, de que a aceleração é nula, pode ser deduzida facilmente da fórmula que a gente aprendeu agora há pouco, certo? Se a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, quando a velocidade não muda, a velocidade é constante, não houve variação, então a aceleração é nula. No cálculo 1 a gente aprende que a derivada de uma constante é zero. É exatamente o que a gente pode observar aqui. Então vamos observar esse desenho aqui representando um movimento uniforme, né? Movimento uniforme a gente tem uma sigla para ele que é MU. Tá? Observe esse pequeno bonequinho aqui, né, correndo. Então, esse aqui é o instante inicial, né? Vamos dizer que esse aqui é o nosso t igual a zero, né? 0 segundos. Então, o cronômetro foi disparado nesse instante. Passou 2 segundos, ele correu e andou uma distância de 10 metros. Quando passa mais 2 segundos, ele andou mais 10 metros. Passado mais 10 segundos, mais 2 segundos, ele andou mais 10 metros e, mais uma vez, a mesma situação acontece. Então, o que acontece? Se a gente pegar, aqui está como ΔS, ó, mas vamos dizer que é o nosso dx. Tá? Se a gente pegar o nosso dx por dt, que a gente sabe que isso aqui é a velocidade, certo? Em cada instante, a gente vai ver que a variação da posição foi sempre 10 metros e a variação do tempo foi sempre 2 segundos. Tá? Então, se você tiver aqui 10 por 2, isso aqui vai te dar uma velocidade de 5 metros por segundo. E essa velocidade é a mesma em cada um desses trechos aqui representados. Ou seja, a velocidade é constante nesse caso. E a gente diz que o objeto executa, a pessoa aí no caso, um movimento uniforme. Certo? Se esse movimento uniforme acontece numa linha reta, a gente diz que ele é um MRU, ou seja, um movimento retilíneo uniforme. Tá? Retilíneo porque aconteceu em linha reta e uniforme porque a velocidade foi constante. Muito bem? A gente falou que o objeto pode ter uma velocidade, não é verdade? Diferente de zero, mas a gente não falou sobre o sinal dessa velocidade. O que acontece se a velocidade for positiva e negativa? O que isso significa? Né? Bom, nós temos 2 nomes que a gente utiliza no estudo da cinemática para representar quando a velocidade é positiva ou negativa. O primeiro deles é o movimento progressivo. Eu já adianto que esse aqui acontece quando a velocidade é positiva. Mas o que significa isso fisicamente? Isso aqui significa que o sentido do movimento é o mesmo da orientação positiva da trajetória. Vamos parar para pensar aqui. Imagina uma estrada, você tem aqui o quilômetro zero, tem uma plaquinha aqui, uma plaquinha aqui na beira da estrada. E essa placa aqui marca o início da estrada. Tá? Vou dizer que esse aqui é o 0. 0 km. Lá na frente, esse carro aqui chegou no quilômetro 10. 10 km.
Então, ele andou uma certa quantidade positiva nessa estrada, não é verdade? Então, a nossa orientação da trajetória está aqui da esquerda para a direita. Então, à medida que ele anda para a direita, aqui nessa figura, né, representando a estrada, as posições dele vão aumentando. Então, 10 km, 20 km, 30, 40 e assim sucessivamente. Se o carro está andando no mesmo sentido em que a orientação da trajetória está aumentando, ou seja, na orientação positiva, a gente diz que a velocidade dele também é positiva. Como é que eu observo isso matematicamente, né? Eu sei que a velocidade é o nosso dx sobre dt. Quando o dx é positivo, ou seja, ele aumentou, isso aqui é essa razão aqui, dx sobre dt, vai dar positivo. E aí, portanto, o movimento é progressivo. Agora, imagina um carro vindo na contramão, não é verdade? Então, aqui nós tínhamos a nossa plaquinha de 0 km, tá? Aqui é o 0. E lá mais na frente a gente tinha a nossa plaquinha de 10 km. Só que o carro está vindo do 10 para o 0 agora. Então, a gente diz que o dx foi negativo. Tá? E aí, se o dx foi negativo, a velocidade também é negativa. Então, quando a velocidade é negativa, a gente diz que o carro é como se ele estivesse voltando na estrada. Tá? Ele não está avançando, ele está voltando. Né? Então, aí o sentido do movimento é o contrário da orientação positiva da trajetória. Tá? Para dar um exemplo aqui da minha região, da cidade onde eu moro, né? Aqui em Macapá, por exemplo, se você sai daqui de Macapá e vai a um outro município aqui chamado Porto Grande, que fica a 100 km de Macapá, você vai observar nas placas que o quilômetro vai crescendo. Né? A quilometragem vai crescendo. Então, você tem o quilômetro 10, o quilômetro 20, 30. Então, quem sai de Macapá para Porto Grande está num movimento progressivo em relação à orientação da estrada. Mas quem vem de Porto Grande para Macapá, né? Então vai fazer esse trajeto aí de 100 km, só que ele está vindo no sentido contrário da estrada. Ele saiu lá do quilômetro 100, passou pelo 80, pelo 50, pelo 30, até que ele chegou em Macapá. Então, aí nesse caso, quem vem de Porto Grande para Macapá está no movimento retrógrado em relação à própria estrada. Beleza? Então, essa é a explicação. Ok, então quando um móvel faz um movimento com velocidade constante, o movimento é uniforme. E se a velocidade não for constante agora? A gente poderia se fazer essa pergunta, né? Inclusive, nós vamos estudar esse caso aqui. Quando a velocidade não é constante, a aceleração é diferente de zero. Nesse caso, o movimento é chamado de variado, tá? Variado. Porém, essa aceleração pode ser um valor constante. Ela é constante e diferente de zero. O que significa isso? Por exemplo, se a aceleração vale 2 metros por segundo quadrado, 2 é um valor constante, só que ele é diferente de zero, certo? Então, nesse caso, a aceleração é um valor constante, não nulo, e o movimento é chamado de movimento uniformemente variado. Uniformemente variado porque a velocidade varia, porém, através de uma aceleração constante. Tá? Lembrando que a aceleração é calculada como a variação da velocidade em relação ao tempo. Vamos observar essa figura aqui de cima, do carrinho. Ó. Aqui nessa figura, o carrinho está aumentando de velocidade. Então, ó, nós tínhamos ele inicialmente na posição aqui da esquerda. E esse aqui foi o instante que a gente começou a contar o tempo. Então, o tempo foi 0 segundos. Passou um segundo, esse carrinho andou uma certa distância daqui para cá. Claro, ele tinha uma velocidade, então ele andou um certo pedaço. Só que a velocidade desse carrinho cresceu. Ó. Quando passou mais um segundo, observa que agora o trecho que ele andou foi muito maior. Então, a velocidade aqui, vou chamar essa aqui de V2, né? Esse V2 é maior do que o V1, que era a velocidade no primeiro trecho. Então, ele andou mais no mesmo tempo. Mais um segundo à frente, ó, 3 segundos agora, o carrinho andou um trecho muito maior. Bem,
Então agora ele está com uma outra velocidade v3 que era maior do que aquela velocidade v2. Porque no mesmo tempo de 1 segundo ele andou um pedaço bem maior agora de estrada, né? Então nesse caso aqui a velocidade está aumentando. O módulo da velocidade aumenta. Quando isso acontece, a aceleração é positiva e a gente diz que o movimento é acelerado, ok? A situação contrária está ilustrada na figura de baixo. Olha só, esse carrinho estava se movendo aqui para frente, passou 1 segundo, ele andou um pedaço grande, tá? Então ele tinha uma velocidade aqui v1, que era uma velocidade bem significativa, bastante alta, né? Aí ele começou a reduzir a sua velocidade. Passou mais 1 segundo, ele andou mais um trecho, só que esse trecho foi menor, ou seja, ele tem uma nova velocidade, só que agora essa velocidade foi menor do que a anterior, porque ele andou menos, tá? 1 segundo de novo à frente, quando chegar no instante igual a 3, o carrinho vai ter andado uma distância menor ainda. Então agora nesse trecho ele tem uma velocidade v3 que é menor do que a v2. Vocês perceberam que a velocidade está diminuindo? Bem, então quando o módulo da velocidade diminui, a aceleração agora é negativa e a gente diz que o movimento é retardado, tá? Movimento acelerado e retardado são dois tipos de movimentos variados, tá? Então, a desaceleração também é um tipo de aceleração, só que é uma aceleração negativa, tá? Então, quando o carro está freando, não é errado a gente dizer que ele está acelerando, só que ele está acelerando negativamente, ok? Nesse caso, o movimento é retardado. Beleza? Então, movimento acelerado, aceleração positiva, movimento retardado, aceleração negativa. Inclusive aqui, ó, o sinal aqui da aceleração negativa estava trocado, né? Acabei de corrigir aqui, tá? Vamos lá. Agora a gente precisa fazer algumas análises matemáticas com os conceitos que a gente acabou de conhecer. Vamos analisar a posição de um móvel. A posição de um móvel, nós falamos que ela muda se esse objeto estiver se movimentando, né, em cada instante, não é verdade? Então, passou um certo tempo, o objeto está numa nova posição, passou um tempo de novo, ele está ocupando uma nova posição. Então, a gente pode falar que a posição é uma função do tempo. O que isso significa? Significa que para cada instante de tempo, cada instante t, nós temos um valor de x associado a ele, né? Então, existe uma regra, existe uma relação matemática entre essas duas grandezas, tá? A função x de t, então, vai ser a nossa função da posição. O que significa isso aqui? Significa que eu tenho uma função, tá? Essa função pode ser uma função polinomial, por exemplo, ou pode ser de outro tipo. E essa função x de t vai me dizer a forma da trajetória dessa partícula que ela executa ali, né, no espaço. E não só isso, mas ela também vai me dizer se o movimento é uniforme ou se ele é uniformemente variado. Como é que a gente observa isso? Se o movimento for uniforme, é o que está aqui na nossa frase de cima aqui do slide, a posição é uma função linear do tempo. Uma função linear, pessoal, é uma função que a gente conhece lá no ensino médio como função afim ou função de primeiro grau. Tá? Então, vejamos esses exemplos aqui. Ó. 10, x de t igual a 10t. Então, aqui nós temos uma função de primeiro grau. Está vendo que o expoente do t aqui é 1, certo? Essa outra função aqui, ó, x de t igual a menos t mais 2, também é uma função de primeiro grau. E essa terceira função aqui, x de t igual a 5t menos 1, também é uma função de primeiro grau. Tá? Nesse caso, todas essas funções vão representar movimentos retilíneos uniformes. Beleza? Porque a gente tem que a função x de t é uma função linear. Tá certo? Se essa função não for linear, a gente vai ter outros tipos de movimento, que já não vão ser mais uniformes. Tá? O próximo tipo de equação que a gente pode ter aqui, ó, da função x de t, é uma função quadrática, isto é, uma função de segundo grau. Tá? Então,
Quando nós tivermos isso, a gente diz que o objeto está executando um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, no MRUV, a posição é uma função quadrática do tempo. E a função quadrática significa que ela tem grau igual a 2, beleza? Então, se nós observarmos aqui, ó, todos esses tipos de função mostrado aqui no exemplo tem como seu maior expoente na variável t o 2. Tá? Então, a função x de t igual a 2t² é uma função de um movimento uniformemente variado, assim como a função x de t igual a menos t² mais 2t também é, e a função x de t igual a 5t² menos t mais 1 também representa um movimento uniformemente variado. Se nós tivermos uma função de grau 3, 4, 5 ou qualquer outro, esse movimento vai ser variado sim, mas ele não vai mais ser uniformemente variado, tá? Porque aí nesse caso a gente vai ter aceleração não constante, certo? Aqui no MRUV a aceleração é constante, certo? No MRU ela é 0, mas se o grau da função for 3 ou mais, vai existir uma aceleração não nula, mas ela não vai mais ser constante, ela vai depender do tempo. Tá? Então, nesse caso, o movimento seria variado, mas ele não vai mais ser uniformemente variado. Mas os dois casos mais importantes que nós temos que aprender aqui nessa aula são justamente esses dois aqui. Ó. O caso que nós temos funções de primeiro grau e de segundo grau. Para essas mesmas funções que nós acabamos de ver, nós podemos desenhar alguns gráficos. Tá bem? Nós falamos que no MRU a função x de t era uma função linear. Lembram disso? Bom, se a função é linear, ela é de primeiro grau, portanto, o gráfico de x de t no MRU é sempre uma reta, certo? Agora, essa reta pode ser crescente ou decrescente, tá? O que vai determinar é o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular é justamente esse número aqui que acompanha a variável t. Então, aqui na função x de t igual a 10t, nós temos que o coeficiente angular é positivo. Portanto, a reta é crescente, certo? Já nessa função x de t igual a menos 3t mais 2, o coeficiente angular agora é menos 3, isto é, ele é negativo. Portanto, a função é representada por uma reta decrescente. Tá? Na terceira função, nós temos o coeficiente angular mais uma vez positivo, só que agora ele é um valor menor, é 5. Então, ele é a metade do anterior, que era 10. Então, ela ainda vai ser uma reta aqui crescente, só que menos inclinada. Tá? Então, quanto menor for o valor desse coeficiente angular, a reta vai ficando mais próxima do eixo x, certo? E quanto maior for esse coeficiente angular, a reta vai inclinando mais e se tornando mais próxima do eixo y. Tá? Então, por exemplo, no primeiro exemplo aqui da esquerda, ó, a reta é mais inclinada porque o coeficiente angular é 10. E no exemplo da direita, a reta é menos inclinada porque o coeficiente angular vale 5. E como seria no MRUV? Nós falamos no MRUV que a posição de uma partícula é uma função de segundo grau, na verdade, uma função quadrática. Bem, se a função é quadrática, então no MRUV o gráfico da função x de t é uma parábola. Essa parábola pode ter algumas formas, não é verdade? Ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Se a função tiver o coeficiente aqui, ó, angular, né? o coeficiente que está acompanhando a variável t ao quadrado, né? O coeficiente que estiver acompanhando o t elevado ao quadrado, ele vai determinar se a concavidade é para cima ou para baixo. Como é que a gente analisa isso? Nessa função aqui, ó, x de t igual a 2t², 2 é um valor positivo. Portanto, a concavidade é para cima. Agora, se nós olharmos a nossa função do meio, a função é menos 3t² mais 2t. Esse a da função, né, o a vai ser menos 3, ou seja, ele é negativo.
Então, nesse caso que ele é negativo, a concavidade é para baixo. Tá? Já no caso, se nós tivermos essa terceira função aqui, ó, 5t² menos t mais 1, também nós temos o a positivo. Só que agora esse a é um valor 5, diferente do anterior, que era 2. Então, o que vai acontecer? A nossa concavidade vai ser para cima, só que a parábola agora ela é mais fechada, ó, certo? Então, quanto maior for o valor desse a parábola vai ficando mais fechada. E quanto menor for o valor desse a, ela vai ficando mais aberta. Tudo bem? Então, é isso que acontece aqui que a gente precisa analisar. Agora que nós já analisamos o que acontece com a função x de t, que é a posição em cada um dos casos, né, MRU e MRUV, vamos analisar o que acontece com a velocidade, certo? Então, a velocidade, está aqui mais uma vez a definição, v de t é dx dt, isto é, a derivada da posição em relação ao tempo. A velocidade é justamente a grandeza que mede a variação da posição de um móvel no intervalo de tempo, né? Então, nesse caso aqui da figura, nós temos o Usain Bolt, né, conhecido como, até hoje, né, como o homem mais rápido aí do planeta, que tem os recordes de atletismo aí em várias categorias, na verdade, 100 metros rasos, 200 metros rasos. Então, ele é conhecido como o homem mais rápido porque a sua velocidade foi superior ao dos seus concorrentes, tá bem? Vamos ver aqui algumas funções da velocidade e analisar cada caso no MRU e no MRUV. No MRU, nós temos a velocidade constante, certo? Então, a velocidade é o mesmo valor em todo o movimento. Como é que a gente pode obter esse resultado? Basta a gente olhar para as funções do x e calcular a velocidade através do que a gente aprendeu agora, né? Que a velocidade é a derivada de x em relação a t, e ver se ela vai dar uma constante. Então, vamos pegar aquelas nossas mesmas funções do x e analisar cada uma delas. A primeira função dizia que o x era 10t. Bem, então se o x é isso, e eu sei que a velocidade é a derivada do x em relação ao tempo, então basta a gente substituir esse valor de x dentro da derivada. Tá bem? Então, ó, substituindo o x igual a 10t aqui na derivada, bem, o 10 é uma constante multiplicando a variável t. Então, eu posso tirar ela da derivada. Isso aqui vai dar 10 vezes a derivada de t em relação a t. E a gente aprendeu no cálculo 1 que a derivada de uma variável em relação a ela mesma vale 1, certo? Então, isso aqui fica 10 vezes 1, que dá só o valor 10. Então, a velocidade é uma constante igual a 10 metros por segundo. Se nós pegarmos aqui o segundo exemplo, nós temos uma função também de primeiro grau, né? X de t igual a menos 3t mais 2. E nós temos que substituir todo esse x aqui, ó, dentro da nossa derivada. Tá? Então, vamos lá. A derivada agora vai ser a derivada de uma soma de termos. Ó. É o menos 3t, o primeiro termo, e o 2, que é o segundo termo. Mas a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, isso aqui vai me dar o seguinte, ó. Menos 3 é uma constante, eu posso tirar, vai sobrar só a derivada de dt em relação a ele, né? Mais a derivada do segundo termo, ó, que vai ficar a derivada de 2 dt. Bem, essa primeira parte aqui, a gente sabe que dt por dt é 1, né? A derivada de uma variável em relação a ela mesma é 1. E a derivada de uma constante sozinha dá zero, né? A derivada de uma constante é zero. Então, essa derivada aqui vai se anular e vai sobrar só daqui. Como vai ficar menos 3 vezes 1, que dá menos 3. Esse é o nosso valor de velocidade nesse caso. Tá? E é um valor constante. Então, em todo o movimento descrito por essa equação aqui, a velocidade vai ser sempre menos 3 metros por segundo. A mesma coisa para o nosso terceiro exemplo. Ó. Temos aqui a nossa função x de t, que é 5t menos 1. Substituímos ela dentro aqui da derivada. Vai dar a derivada de 5t menos a derivada de 1.
A derivada de 5t é só o 5. E a derivada de 1 vai dar 0. 5 menos 0 vai dar 5, que é o valor da nossa velocidade nesse caso. Também é um valor constante. Então, toda vez que você pegou a função x de t, derivou e obteve uma constante, é porque o movimento é retilíneo uniforme. Um movimento uniforme, né? Então, é isso. Agora vamos ver o que acontece no caso do MRUV. Mas antes de analisarmos o MRUV, faltou falar dos gráficos. Vamos falar dos gráficos aqui, ó. Então, a gente descobriu lá que a velocidade no primeiro caso era 10, no segundo era menos 13, no outro era 5, certo? Como é que fica isso num gráfico? A velocidade não é um valor constante. Então, como é que a gente analisa isso? Uma função constante, ela tem um gráfico horizontal. Por quê? Porque para cada tempo aqui, ó, que a gente pegar no eixo das abscissas, vai ter sempre o mesmo valor de ordenada. Então, todos eles vão dar esse mesmo valor aqui de ordenada. Portanto, no MRU, o gráfico da velocidade é uma reta horizontal. Agora, essa reta horizontal ela pode estar acima ou abaixo do eixo x, dependendo do sinal da velocidade. Se ela for positiva, como nesse primeiro caso, e no terceiro, ela vai estar acima do eixo x não, do eixo das abscissas, que nesse caso aqui é o tempo, não é verdade? E se ela for um valor negativo, ela vai estar abaixo aqui do eixo das abscissas, tá? Mas vai ser sempre uma reta horizontal quando a velocidade estiver representada no MRU. Agora sim, vamos falar do caso do MRUV, como é que fica. Bem, no MRUV agora, tá? Bom, uniformemente variado, não é verdade? Então, a velocidade não é mais constante e a aceleração também não é mais zero, tá? Então, se a velocidade não é constante, ela é uma variável. Então, a velocidade vai variar e ela depende da variável t. Tudo bem? Como é que nós vamos fazer isso? Mesmo procedimento. A gente pega a função x de t, deriva para achar a função da velocidade. Tá bem? Lembra que a velocidade é dx sobre dt, tá? E a gente pega o x, substitui aqui dentro, calcula a derivada e vai achar a função da velocidade. Vamos fazer isso então. Se eu pegar a minha função agora, que é uma função quadrática, x de t igual a 2t quadrado, substituo ela dentro da derivada aqui, né? Como é que vai ficar isso? Ó? Esse 2 vai cair aqui, na verdade. Esse 2 aqui da frente é uma constante, multiplicando a variável que a gente quer. Então, ele vai sair, vai dar um 2. O t quadrado, como é que a gente deriva isso? É simples. Você pega o expoente, que nesse caso é 2, joga ele para frente aqui, tá? Então, ele vai ficar bem aqui na frente. E lá no lugar dele, eu vou escrever 2 menos 1. O número que estava, menos 1. O número que estava era 2. Então, ficou 2 menos 1. Tá? O que isso aqui vai me dar? Ó, esses dois aqui, um vezes o outro, ó, 2 vezes 2, vai ser 4. E o t elevado a 2 menos 1 vai dar t elevado a 1, que é só t. Portanto, a velocidade agora vai ser 4t. Tá? Então, a gente apenas lembrou aí um pouquinho como é que faz a derivada, não é? de funções polinomiais para poder aplicar nesse caso. Vamos fazer os outros dois exemplos para a gente ver como é que fica. A nossa segunda função da posição, quadrática nesse caso, é a menos t quadrado mais 2t. Mais uma vez, a gente pega essa função, substitui lá naquela derivada, que é a velocidade, e agora eu vou ter a derivada de dois termos. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, eu derivo a primeira parte, repito o sinal de mais e derivo a segunda parte. Derivando a primeira parte, ó, o menos 3 é constante, ele sai. E aí fica a derivada de t quadrado, que a gente já viu que vale 2t, porque o 2 do expoente vai cair para frente e no lugar do t do expoente vai ficar 2 menos 1. Né? Mas a derivada de 2t vale 2. Por quê? Porque o 2 é constante, ele sai.
t elevado a 1. Esse 1 você joga, multiplica aqui na frente aqui o 2, ó, e vai ficar t elevado a 0. Só que t elevado a 0 vale 1. Tá? Então, isso aqui deu menos 6t, porque é menos 3 vezes 2. E essa segunda parte aqui, ó, vai dar 2, porque t elevado a 0 é 1 e 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Então, ficou a nossa velocidade igual a menos 6t mais 2. No nosso terceiro exemplo, nós temos a função quadrática do x sendo 5t² menos t mais 1. Derivando agora os três termos, nós temos que a derivada do primeiro termo vai dar 5 vezes 2t, né? O segundo termo vai dar só menos 1, porque o menos permanece ali, e a derivada de t em relação a ele mesmo é 1. E nessa terceira parte aqui, a derivada dá 0, porque o 1 é uma constante sozinha, a derivada de uma constante sozinha é 0. Então, 5 vezes 2 é 10, então a nossa velocidade ficou 10t menos 1. Tá? Observa que todas essas nossas velocidades aqui obtidas são funções de primeiro grau. Então, nesse caso, quando a gente tem um MRUV, a velocidade não é mais constante, ela é uma função linear. Se ela é uma função linear, o gráfico dela é uma reta. E é isso que a gente vai ver agora aqui, ó. Então, aqui estão os gráficos das velocidades que a gente acabou de obter derivando aquelas funções, né, de x. Tá? Então, no MRUV, o gráfico da velocidade é uma reta. Então, aqui, ó, no primeiro caso, a gente tem o a, né, que é o coeficiente linear, a angular da função, é positivo e a função é crescente. Tá? No segundo caso, o coeficiente angular é negativo e a função é decrescente. Tá? No terceiro caso, ele é positivo mais uma vez, a função é crescente, só que agora a reta é mais inclinada. Observa que o valor do coeficiente angular é 10. No primeiro caso, lá era 4. Então, por isso que ela está mais para cima, já quase se aproximando do eixo das ordenadas, não é verdade? E já que eu falei do coeficiente angular, né, vamos falar do coeficiente linear. Nesse primeiro caso aqui, o coeficiente linear é 0, então por isso que a reta toca o eixo das ordenadas justamente na origem. Aqui na segunda função, o coeficiente linear é 2 nesse caso, né? Então ele deveria tocar em 2, tá? Só que eu estou vendo aqui que ele está em menos 2, eu acho que eu devo ter, na hora de montar o gráfico, eu acho que eu acabei colocando diferente aqui. E no outro caso aqui da direita, a gente tem que o coeficiente linear é menos 1, então por isso ele toca aqui o eixo das ordenadas no menos 1, tá? Foi isso. Agora que a gente já analisou tanto a posição quanto a velocidade nos dois casos, né, de MRU e MRUV, vamos falar da aceleração, que é a última que falta, não é verdade? Então, a aceleração a gente aprendeu lá que é a grandeza que mede a variação da velocidade de um móvel em um intervalo de tempo, e a variação é justamente uma derivada, não é? Então, dv sobre dt. Vamos ver como é que fica isso nas equações, quando a gente deriva, e depois analisar nos gráficos também, tanto no caso do MRU quanto do MRUV. Aqui vamos falar primeiramente da aceleração no caso de MRU. Tudo bem? Nesse caso, a aceleração sempre vai dar 0. Lembra que a gente calculou as velocidades no MRU? Uma deu 10, a outra deu menos 3 e a outra deu 5? Pois é, quando a gente joga aqui, ó, a aceleração é igual a derivada da velocidade em relação ao tempo. Tá? Se eu substituir a velocidade aqui nessa derivada, observa, no primeiro caso, a velocidade é 10, mas o 10 é uma constante. Uma constante sozinha, quando a gente deriva, só pode dar 0. Então, a aceleração nesse caso foi 0. E a mesma coisa vai se repetir nas outras. Ó. Menos 3 é uma constante, derivando dá 0. 5 é uma constante, derivando também dá 0. Então, não tem muito o que falar. No caso do MRU, a aceleração é nula.
tá? E o valor dela é 0. Vamos agora ver como é que fica isso num gráfico. Quando a aceleração é nula, o gráfico vai ser uma linha horizontal, só que essa linha horizontal vai ficar exatamente em cima do eixo das abscissas. Por quê? Porque nesse eixo aqui, ó, nós temos um gráfico de x em função de t, não é verdade? Então, os pontos que estão em cima do eixo aqui das abscissas, todos eles têm ordenada igual a 0, né? Ah, perdão, esse não é o gráfico do x, é o gráfico da aceleração, tá? Então, todos os pontos aqui, em cada instante, a aceleração da partícula é sempre 0, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso gráfico, vai ser uma linha horizontal sobre o eixo t, né? Que é o nosso eixo das abscissas. Já agora, quando a gente sai do caso trivial, né, que era aceleração igual a 0, a gente vem para o caso do MRUV. Aqui a aceleração vai ser sim constante, porém ela é diferente de 0. Vamos ver como é que fica isso. Nós havíamos calculado as velocidades no passo anterior e a gente viu que as velocidades tinham dado essas funções aqui. Ó. São funções, todas elas são funções lineares, não é verdade? Então vamos derivar essas funções. Né? Lembra que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo? Então vamos jogar esse valor de velocidade aqui dentro da derivada e ver quanto dá. Tá? Então no primeiro caso, ó, o A é constante multiplicando o t, ele sai. E aí ficou só a derivada de t em relação a t. A gente já viu que isso aqui vale 1, não é? Então 4 vezes 1 dá 4. Olha, é um valor constante, diferente de 0. No segundo caso, a gente tem que derivar o primeiro termo e depois derivar o segundo, não é? A derivada de menos 6t dá menos 6 e a derivada de 2 dá 0. Menos 6 mais 0 é menos 6. Então, no segundo caso, a aceleração é menos 6 metros por segundo quadrado, que também é constante. E no terceiro caso, a gente vai derivar o 10t, que dá 10. Derivada de menos 1 é 0, ou seja, a aceleração vai valer 10 metros por segundo quadrado, que, mais uma vez, é um valor constante. Então, como é o gráfico de uma função constante, é uma reta horizontal. Esses gráficos estão mostrados aqui. Ó. Todos eles vão ser retas horizontais. A única diferença é que no primeiro caso e no segundo eles vão estar acima do eixo aqui do tempo, né? E enquanto que no caso do meio, ele vai estar abaixo do eixo do tempo, justamente porque o valor da aceleração é negativo. Até agora nós aprendemos como calcular uma grandeza já tendo conhecido uma função da outra, não é verdade? Então, nós tínhamos a função x de t, aí para calcular a velocidade, a gente teve que fazer uma derivada. Sabendo essa velocidade agora, para calcular a aceleração, a gente teve que fazer uma outra derivada. Tá? Mas observa que tudo começou lá na função x. Né? Sem ela, a gente não tinha como ter descoberto a velocidade nem a aceleração, porque a gente precisava derivar. E se o problema não me der a função x de t? E se o problema me der, por exemplo, a velocidade e perguntar quanto vale a posição? Ou se ele me der a aceleração e perguntar quanto vale a velocidade? Nesse caso, eu tenho que fazer o caminho inverso, que é justamente o que está escrito aqui. Para eu sair da aceleração e ir para a velocidade, eu preciso agora integrar e não mais derivar. Né? E para eu sair da velocidade e ir para a posição, a gente precisa, mais uma vez, integrar e não mais derivar. Lá na nossa matéria de cálculo 1, a gente aprende que a derivada e a integral são funções, são operações inversas, não é? Então, você pode integrar uma função e o resultado disso é qual é a função que, quando eu derivar, dá essa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho a aceleração, como é que eu faço para encontrar a velocidade? O que significa eu dizer que eu vou integrar essa aceleração? Eu tenho que encontrar uma função v de t, que se eu derivar essa função v de t, ele vai me voltar nessa função da aceleração. Tá? Então, é simplesmente agora fazer o caminho ao contrário. Então, vamos ver alguns exemplos disso.
não é? Para a gente praticar um pouquinho também da parte de integral e não só de derivada. Então vamos lá. Vamos partir agora de uma aceleração constante. Tá? A gente está aqui no caso de MRUV, certo? A aceleração é constante e é diferente de zero. Tá? Então, a gente tem aqui a aceleração 4 metros por segundo quadrado. E eu quero encontrar a velocidade. Como é que eu faria isso? Bem, então eu vou escrever que a velocidade é a integral da aceleração. A aceleração vale 4, então eu coloco 4 aqui, tá? 4 dt, certo? E como é que eu integro isso? Bem, eu tenho que lembrar que para eu poder integrar uma função, ó, como é que eu integro uma função dessa forma aqui? Ó? Se eu tiver a t elevado a n, como é que é a integral disso? Né? Se eu fizer a integral dessa função. A integral consiste simplesmente em eu somar 1 no expoente n e dividir tudo isso pelo resultado, né? pelo expoente ali, n mais 1. Tá? Então vamos lá. Como aqui eu só tenho 4 dt dentro da integral, esse meu integrando é 4t elevado a zero, não é verdade? Porque o t elevado a zero é 1. Então eu tenho que somar 1 no expoente do t, ou seja, vai ficar o t elevado a 1, e dividir por 1. Mas 4 dividido por 1 é o próprio 4. Então ficou 4t. Tá? E o que é esse c aqui que eu coloquei no lado direito? Esse c é a constante que aparece sempre quando a gente realiza uma integração. Então, toda vez que você integra uma função, você tem que somar uma constante lá também. Tá? A gente aprende isso também lá nas nossas aulas de cálculo. E como é que a gente determina o valor dessa constante? Para determinar o valor dessa constante, a questão, né, o problema que a gente está resolvendo precisa fornecer uma condição inicial, ou o que a gente também chama de, às vezes, uma condição de contorno, alguma coisa assim. Tá? Vamos dizer que ele fale para a gente que no instante inicial a velocidade era nula. Então, como é que vai ficar? A velocidade no instante t igual a zero vale zero. Então, o v de t, quando o tempo vale zero, ou seja, eu coloco aqui, ó, se o tempo for zero, a velocidade vai dar zero. É isso que ele está me falando aqui em cima. Tá? Então, eu tenho que substituir o tempo e a velocidade por zero e ver quanto que sai o c. Pega essa equação aqui, essa mesma que a gente obteve quando a gente resolveu a integral, e substitui a velocidade e o tempo por zero. Substituindo a velocidade e o tempo por zero, a gente encontra que o c vale exatamente zero. Então, se esse c é zero, a velocidade ficou só como 4t, porque o c aqui vale zero. Beleza? Mas isso só aconteceu por conta dessa condição inicial, tá? Não vai pensar que o c vai ser sempre zero, não. Tá? Ele pode ter outro valor, tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa para as outras funções que a gente tinha observado lá atrás. Então, ó, se a aceleração for uma constante igual a menos 6 metros por segundo quadrado, substitui a aceleração aqui dentro da integral da velocidade. Ó, quero calcular a velocidade. Velocidade é a integral da aceleração. Menos 6 é a mesma coisa aqui, menos 6 vezes t elevado a zero. Soma 1 no t, vai dar um t elevado a 1 aqui. Divide por 1, vai dar ele mesmo. Então, ficou menos 6t e mais a constante c. O valor inicial que está sendo fornecido aqui é esse. Ó. No instante t igual a zero, o v vale 2. Então, eu substituo o t por zero e substituo o v por 2. Tá? Fazendo as contas, a gente encontra que o c é igual a 2. Se o valor do c vale 2, eu posso escrever que a nossa velocidade ficou menos 6t mais 2. Agora aqui, ó, aceleração igual a 10 metros por segundo quadrado. Faz a integral. Integral de 10 é 10t. Aparece a nossa constante. O valor inicial que está sendo fornecido aqui é v, quando o tempo for igual a zero, é menos 1 metro por segundo. Então, substitui menos 1 no lugar do v, na função que a gente encontrou, e o tempo por zero. Fazendo as contas, a gente obtém que o c é menos 1 e, portanto, a nossa velocidade ficou 10t menos 1. Tá? Então, para eu obter
a velocidade, basta fazer a integral da aceleração em relação ao tempo. Isso foi o que a gente aprendeu a fazer agora. E como é que eu faço para encontrar o valor da posição, ou seja, da função x de t? É uma outra integral que a gente vai aprender a fazer agora. Então, agora no caso do MRU, vamos analisar a posição no caso do MRU, né, que é a velocidade é uma função linear. Tá? Então, nesse caso aqui seria MRUV, certo? Seria o MRUV. A velocidade é uma função linear e o resultado vai sair que o x de t é uma função quadrática, tá bem? Então, é uma função de grau 2. Tá? Vou até escrever aqui quadrática, só para a gente não se confundir. Então, bora lá. A gente encontrou que a velocidade lá no primeiro exemplo era 4t. Como é que eu acho a posição? Tem que colocar esse valor da velocidade dentro da integral. E agora vamos integrar isso aqui. Ó. Vamos lembrar como é que a gente integra mesmo? Então, se eu tiver uma função do tipo at elevado a n, como é que eu integro isso? Né? Como é que eu integro isso? Eu tenho que somar 1 no expoente, lembra? E vai ficar n mais 1 e dividir por n mais 1, não é verdade? Então, vamos aplicar isso aqui. Ó. Aqui nós temos 4t elevado a 1. Então, soma 1 no expoente, vai dar t elevado a 2. Divide pelo resultado, que é 2. Então, está aqui, ó, apareceu um 2 aqui embaixo. Tá? Então, ficou 4t² sobre 2. E mais a constante c, que é a constante de integração. Para determinar a constante c, vamos usar um valor inicial. O problema disse para a gente aqui, ó, x de 0 é igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer? Substitui o x igual a 0 e o tempo igual a 0. Bora ver como é que fica? Está aqui, ó. Fazendo o x e o 0 e o tempo igual a 0 os dois, a gente encontra que o c também é 0. Então, esse c vai dar 0, vai sobrar só 4t ao quadrado sobre 2. Simplificando o 4 e o 2, a gente tem que o x é 2t². Tá? De fato, o x é uma função de segundo grau agora, né? Porque a gente tem o MRUV. Vamos verificar os outros exemplos. Ó. Se a gente tiver a função v de t igual a menos 6t mais 2, vamos integrar isso? Então, ficou aqui. Ó. Coloca toda essa função v de t aqui dentro da integral do x. Ó, aqui está o x, certo? Que é o que a gente quer achar. Só que vai ficar uma integral de dois termos, né? Porque o primeiro termo é menos 6t e o segundo é 2. Então, basta eu fazer as integrais separadas. Integrando o menos 6t, a gente tem que vai dar menos 6t² sobre 2. t² sobre 2 é a integral do t, não é verdade? E integrando só o 2, a gente tem 2t. Esse c aqui é a constante da integração que sempre aparece. Para determinar o valor da constante, pega a condição inicial. Nesse caso aqui, ó, é 0 e 0. Então, substitui tanto o x quanto o tempo por 0. Faz as contas, você vai achar o valor do c. E aí você tem a sua função aqui já no final. Nesse caso aqui, deu menos 3t² sobre mais 2t, que é uma função quadrática. O último exemplo, velocidade igual a 10t menos 1. Joga isso aqui dentro da integral do x. Integrando o 10t, dá 10t² sobre 2. Integrando o menos 1, dá menos t. E esse c aqui é o c da integração que sempre aparece. Substitui agora os valores para fazer a condição inicial. O tempo vale 0 e o x vale 1 agora. Ó, então, se coloca o 1 no lugar do x. Tá? Faz as contas, você vai encontrar que o c é igual a 1. Portanto, o valor desse c é 1 e a nossa função x de t ficou 5t² menos t mais 1. Tá bem? Então, gente, aqui a gente aprendeu tudo sobre como encontrar a velocidade e a aceleração dado uma função x de t. Aprendeu como montar os gráficos, né? A gente aprendeu também como
encontrar a posição e a velocidade se nós tivermos o valor da aceleração, que foi nessa parte final agora aqui fazendo a integral. E na aula que vem a gente vai ver toda essa cinemática aqui aplicada para o movimento de 2 e 3 dimensões. Aqui estão as principais referências que foram usadas para a construção dessa aula. O livro do Young, o livro do Halliday e o livro do Moisés, todos o volume 1 de mecânica. Assim a nossa aula chega ao fim. Eu espero vocês na próxima aula. Não esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhe com os amigos se também que desejar, né? Vamos compartilhar aí o conhecimento aqui na internet, no YouTube. Dá essa força aí pra gente aqui no canal. Então, até logo, gente. Obrigado.